Olá pessoal, meu nome é Dabrian Santana, sou professor de Química. Hoje estamos de cara nova. Um de nossos alunos fez essa arte, presenteando aí. Muito legal, muito divertido. Toda e qualquer contribuição é bem-vinda. Vamos para a nossa aula de hoje. Continuando nossas aulas sobre grandezas químicas, na última aula nós pegamos uma balança e adicionamos na balança um átomo de um elemento que era o hélio. E no outro lado da balança, nós adicionamos o que vocês conhecem agora como unidade de massa atômica. Significa dizer o quê? Que em um átomo de hélio corresponde a 4 unidades de massa atômica. E o que seria a massa molecular? A massa molecular é o número que indica quantas vezes uma molécula é mais pesada que um dozeavos do carbono 12. Então, se nós calculamos aqui a massa atômica, a massa molecular, é a soma das massas atômicas na molécula. Imaginemos aqui a molécula do ácido sulfúrico, que é formado por 2 hidrogênios, por 1 enxofre e por 4 oxigênios. Para determinar a massa molecular, é só você somar a quantidade de átomos envolvidos em uma molécula. De uma maneira prática, calculamos a massa molecular somando-se todos os pesos atômicos dos átomos que formam a molécula. Então vamos lá. A molécula ela é formada por 2 átomos de hidrogênio. A massa de um hidrogênio é 1. 2 vezes 1, 2. Percebe que aqui existem 2 átomos de hidrogênio. A molécula ela é formada por um átomo de enxofre. Quando não indica na fórmula, significa que é 1. E a massa de um enxofre é 32. A molécula é formada por 4 átomos de oxigênio. A massa de um oxigênio é 16. Logo, para calcular a massa molecular, é a soma de todas as massas atômicas. Logo, o resultado total é 98 unidades de massa atômica. Então vamos ao nosso segundo exemplo. Nós temos aqui a molécula do ácido nítrico. O ácido nítrico ele é formado por um átomo de hidrogênio, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Vocês já viram que a massa de um hidrogênio é 1, do oxigênio é 16 e a massa do nitrogênio 14. Para determinar a massa molecular, é só você pegar o número de hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, que é 1. 1 vezes 1, a massa do nitrogênio vezes a quantidade de nitrogênios que existe na fórmula. 1 vezes 14, 14. E o de oxigênio, 3 vezes 16, 48. Somando a massa total, nós temos aqui o resultado de 65 unidades de massa atômica. Vamos lá. A massa molecular do composto a seguir aí lhe dá a substância. Nós temos aqui o sulfato de sódio triidratado. Percebe que são 2 moléculas diferentes que formam o mesmo composto. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular a massa molecular do primeiro composto e depois nós calculamos a massa molecular do segundo composto. Então, vamos lá. O primeiro composto ele é formado de sódio e tem 2 átomos de sódio na sua fórmula. Um sódio equivale a 23, logo 2 vezes 23, 46.
A fórmula ela é formada por um átomo de enxofre, 1 vezes 32, que é a massa de um enxofre, 32. E ela é formada por 4 oxigênios. A massa de um oxigênio é 16, logo 4 vezes 16, 64. Somando todo mundo, nós temos aqui que a massa total, 142 unidades de massa atômica. Nós temos aqui o primeiro composto. Agora, para calcular somente de água. Se você olhar para cá, para a fórmula somente da água, existem aqui um 3 bem na frente da fórmula. O que esse 3 representa? Esse 3 indica que essa fórmulazinha aqui, eu vou multiplicar 3 vezes. Então, vamos lá. Na fórmula da água, tem 2 hidrogênios, a massa de um hidrogênio é 1, 2 vezes 1, 2. A fórmula da água contém um oxigênio, 1 vezes 16, 16. No total, nós temos 18 unidades de massa atômica. Percebe que a água contém 3 moléculas. Somando tudo, 3 vezes 18, mais 142, o resultado dá 196 unidades de massa atômica. Continuando, a massa molecular da espécie H4P2OX vale 178 unidades de massa atômica. Podemos afirmar que o valor de X ele dá a massa do hidrogênio, do oxigênio, do fósforo, e ele pede para você determinar o valor somente de X. Como é que eu vou proceder? Seguindo o mesmo procedimento, calculando a massa de todos os átomos envolvidos na molécula. Então, a molécula é formada por 4 hidrogênios, 4 vezes 1, 4, 2 fósforos, 2 vezes 31, nós temos 62, e nós não sabemos o número de átomos de oxigênio, mas sabemos que a quantidade de oxigênios, a massa de 1 é 16. 16 vezes x, 16x. Agora é só somar a massa de todos os envolvidos. Então vai ficar assim, 4 mais 62 mais 16x, tudo tem que ser igual a 178 unidades de massa atômica. Soma 4 mais 62 dá 66. Passa para o outro lado, subtraindo, vai ficar assim: 16x é igual a 178 menos 66. Subtrai, temos 16x é igual a 112. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, vai ficar x é igual a 112 dividido para 16, que é igual a 7. Tá, professor, eu entendi que para calcular a massa molecular é só somar a massa dos átomos envolvidos na fórmula. Mas não é algo muito prático. Pois é, na ciência, tornar isso mensurável é uma das áreas. Surge aí o conceito do número de Avogadro. O que quer dizer isso? É o número de entidades de moléculas, átomos, partículas, que existem em uma massa em gramas, igual a massa molecular ou massa atômica. Um exemplo aqui. Um átomo de ferro tem a massa de 56 unidades de massa atômica. Um átomo de ferro é algo mensurável? Não, não é algo mensurável. Mas 56 gramas de ferro é algo mensurável? Sim, é algo mensurável. Só que 56 gramas de ferro não tem somente um átomo. Tem uma quantidade muito grande de átomos. Para você ter uma ideia, uma esponja de aço, ela contém na embalagem 60 gramas. E é algo que você consegue mensurar, palpar, medir. Então, surge aí o que nós conhecemos como número de Avogadro. O que quer dizer isso? É um número que indica
a quantidade de átomos, de moléculas, de partículas que existe em uma quantidade de matéria em gramas. Exemplo, um átomo de ferro contém 56 unidades de massa atômica. 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro contém 56 gramas. Uma molécula de água contém 18 unidades de massa atômica. 18 gramas de água contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Só que olha só, na molécula de água eu só tenho um átomo? Não, eu tenho quantos átomos? Eu tenho 3 átomos. Percebe que para calcular a quantidade de moléculas e átomos, o resultado é o mesmo. Mas o que significa é que aqui eu tenho somente átomos de ferro. Aqui eu tenho moléculas de água. Se fosse para calcular átomos das moléculas da água, eu teria que ter esse resultado aqui quantas vezes? 3 vezes. Tá bom assim? Então, nós temos aqui um entendimento sobre o número de Avogadro. Isso nos ajuda a entender o quê? A entender o conceito de mol. O que seria mol? Mol é uma unidade de medida que indica a quantidade de matéria existente em 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares. Em resumo, na nossa aula de hoje, um mol pesa uma certa quantidade de massa, que é denominada massa molecular, que representa a quantidade de massa dos átomos. Um mol contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares, que representa a quantidade de massa em um mol de átomos ou a quantidade de massa em um mol de moléculas. Isso é chamado de massa molar. Então finalizamos aqui nossa aula de grandezas químicas. Não esquece de curtir e compartilhar nas nossas redes sociais. Até a próxima!